Olá. Aprovada no Brasil em 2010, a Lei de Alienação Parental tem sido muito questionada. Países que adotaram a legislação similar já a revogaram, em função dos problemas e riscos às crianças que vinham ocorrendo. A bancada feminina da Câmara dos Deputados está mobilizada para extinguir a lei brasileira. A Secretaria da Mulher criou até um grupo de trabalho para avaliar o projeto que revoga essa lei. Nós vamos conhecer mais detalhes sobre o tema com a coordenadora do grupo, deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco. Bem-vinda, deputada Marília. Obrigada, Regina. Obrigada a todos que nos assistem. Deputada, essa é uma lei que foi muito discutida no Congresso, inclusive em outros países também, e que ela tinha um objetivo nobre, que era impedir que as crianças fossem usadas, em separações litigiosas. Como é que essa lei virou completamente a vir a prejudicar até as crianças? Primeiro, Regina, a gente precisa falar com base em que se pensou nessa lei. A lei foi pensada na teoria da síndrome da alienação parental, que foi uma teoria criada por um psiquiatra norte-americano chamado Gardner, e esse psiquiatra, para você ter uma ideia, era defensor da pedofilia, dizia que fazia parte, relações sexuais entre crianças e adultos, fazia parte do desenvolvimento da criança, de dinâmica familiar. Então, ele tinha uma visão totalmente deturpada, né, da sociedade. Inclusive, ele acabou se suicidando em 2003 e foi testemunha em mais de 400 casos sobre guarda familiar, guarda de crianças. Então, a teoria da alienação parental foi esse psiquiatra que inventou e que dizia que um dos genitores, na maior parte das vezes a mãe, implantaria falsas memórias na cabeça da criança. Em outras palavras, faria a cabeça da criança para que essa criança acusasse o outro genitor, no caso, na maioria das vezes, o pai. Mas no mundo inteiro foram feitos vários estudos sobre essa teoria e se viu que não era verdade. Não havia implantação de falsas memórias, muito menos memórias negativas. Nos estudos que foram feitos em percentuais baixíssimos, se detectou que as crianças teriam a memória de algo que não tinha acontecido, um percentual baixíssimo dessas crianças, mas memórias boas, por exemplo, nos casos estudados foi passeio de balão, passeio no parque, mas nada relativo a abuso. Outra coisa que se constatou é que as crianças, elas tendem a defender, nas perícias que foram feitas, a defender aquela pessoa de quem ela gosta e que está sendo acusada por algo que não fez. É uma tendência das crianças nos estudos realizados e, por isso, em diversos países, leis semelhantes foram revogadas. Inclusive no México, por exemplo, onde havia um movimento de questionamento a essa lei, como há aqui no Brasil também, e, na época, uma família inteira se suicidou porque o pai praticava abuso sexual contra os filhos e a mãe e a família da mãe não conseguia mais lidar com essa situação, perdeu a guarda das crianças para o abusador por conta dessa lei e terminou que a mãe e o pai da mãe mataram as crianças e se suicidaram e deixaram na carta dizendo que não conseguiam viver dessa maneira, né, sabendo que as crianças iam estar com o estuprador. E aqui no Brasil, em 2018, aconteceu um caso bem parecido de uma mãe que era policial, inclusive, que descobriu os abusos que o filho sofria e terminou na mesma tragédia. E aí, em Brasília, enquanto a gente estava antes da pandemia, a gente recebia uma romaria de mães desesperadas porque seus filhos tinham sido tomados delas e entregues a abusadores. Então, a gente pode dizer que as mulheres foram mais prejudicadas com essa lei? O sistema judiciário, no caso, foi sexista? O sistema judiciário e todos os nossos sistemas, né, Regina? Na verdade, a sociedade é baseada em ideias patriarcais. A sociedade, os sistemas, as leis, o judiciário foi pensado e é executado, na maior parte das vezes, por homens. Então, sem dúvida alguma, as mulheres, essas mães, sofrem e sofreram injustiças e violências institucionais. E essas crianças estão sendo vítimas disso.
Agora, a gente tem que admitir também que ocorrem, sim, casos de que seja o pai ou a mãe que ficam usando a criança para jogar contra o outro, principalmente em separações litigiosas. Nesse caso, o que a legislação poderia fazer para proteger essas crianças? Claro que existem casos, Regina, sem dúvida alguma, mas são casos que a legislação atual já abarcam. Precisa que o judiciário trabalhe com efetividade e tenha condições para atuar nesses casos. Os conselhos tutelares também possam fazer as perícias necessárias para atuar com rigor, porque não são simples casos de um colocar o filho contra o outro. Tem toda uma análise social que precisa ser feita. Como é o comportamento desse genitor, que na maioria das vezes se fala do pai, né? Qual é o comportamento deles? A gente sabe que não dá para legislar, não dá para pensar a sociedade com base em exceções. A grande maioria das mães brasileiras, principalmente das mães que não são casadas, as mães solo, é de mulheres que são sobrecarregadas, que têm os filhos que recebem pouquíssimo de pensão, que a maior parte do tempo precisam se dedicar aos filhos, que muitas vezes têm sua vida profissional comprometida porque precisam cuidar daquelas crianças sem auxílio, sem ajuda, sem rede de apoio e com a ausência dos genitores. Então, a gente tem que legislar para a maioria da sociedade e não pensando as exceções. As exceções têm que ser tratadas com casuística e com seriedade por parte do Poder Judiciário, eu repito, tendo condições para investigar. Deputada, e o grupo de trabalho vai analisar um projeto de lei que já foi apresentado para revogar essa lei. Eu queria que a senhora falasse se teria condições de se alterar essa lei ou realmente só revogando. Diante da péssima aplicabilidade que tem sido dada a essa lei, nós verificamos que precisa ser revogada, inclusive porque existem instrumentos, por exemplo, na legislação penal para se punir quem pratica denunciação caluniosa, na legislação civil também para se cobrar danos morais, e fora que todos os estudos de caso que têm sido feitos têm mostrado que essa é uma minoria dos casos que são apresentados. Esse projeto de lei é da deputada Iracema e é em coautoria com várias outras deputadas, inclusive comigo mesmo, e a gente, sem dúvida alguma, após a conclusão dos trabalhos, né, após a conclusão do relatório desse grupo de trabalho que estou coordenando, nós vamos continuar com as articulações políticas para que se coloque em pauta, coloque em votação, e aí a gente possa fazer uma discussão na sociedade também sobre o quanto é necessário treinar o judiciário para aferir, para enxergar quando há violência contra a mulher, violência contra a criança e abusos psicológicos intrafamiliares. Assim a gente protege as crianças e protege a família do Brasil também. Deputada Marília, muito obrigada por sua participação e esclarecimento sobre esse tema tão importante que a sociedade precisa discutir. Eu que agradeço, Regina, agradeço a todos que nos assistiram e queria também aproveitar para convidar vocês para nos seguirem nas redes sociais, para tirarem suas dúvidas, para acompanharem todos esses trâmites. Meu Instagram, Facebook, Twitter é Marília Arraes, sou deputada federal. Grande abraço e até a próxima. Eu conversei sobre a proposta que revoga a lei de alienação parental com a coordenadora do grupo de trabalho, deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.